E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça numa API moderna feita com Java e Spring Boot. A ideia aqui não é só passar os olhos no código, não. O nosso objetivo é desmontar essa aplicação, camada por camada, para a gente entender de verdade o porquê de cada peça, de cada linha de código. Certo, então vamos lá. O que a gente está vendo aqui é a planta baixa do nosso projeto. Pensem nessa estrutura de pastas como o nosso mapa. A nossa jornada vai ser de dentro para fora. A gente começa pela fundação, lá no pacote Model, que é onde os nossos dados são definidos. Depois, a gente sobe uma camada para o repository, passa pelo service e finalmente chega no controller, que é quem conversa com o mundo. Cada pasta aqui tem uma responsabilidade bem clara. E para ninguém se perder no caminho, esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nas ferramentas que fazem a mágica acontecer. Depois, vamos mergulhar fundo no modelo, repositório, serviço e controller. E no final, a gente conecta todos os pontos para ter a visão do todo. Ok, antes de botar a mão em qualquer linha de código da aplicação, é fundamental a gente entender as ferramentas que estão por trás. Elas são o alicerce, a fundação onde a gente vai construir toda a nossa lógica. A primeira ferramenta é o Lombok. Quem programa em Java sabe. Classes de dados simples precisam de um monte de método repetitivo, os tais getters e setters. O Lombok é tipo um assistente que chega e fala, deixa que eu faço isso. Com uma anotação, ele gera todo esse código para a gente na hora da compilação. O resultado, nossas classes ficam muito mais limpas e focadas no que realmente importa. Depois, vem o JPA, a Java Persistence API. É importante entender. O JPA não é um programa, ele é um manual de regras, uma especificação. Ele dita o padrão de como os nossos objetos Java devem conversar com um banco de dados relacional. Pensa no JPA como a planta baixa de uma casa. Ela diz onde vai cada parede e cada porta, mas ela mesma não constrói nada. E quem constrói a casa? Bom, esse é o Hibernate. Ele é a implementação mais famosa do JPA. O Hibernate é um motor, o trabalhador que pega a nossa planta baixa, ou seja, as regras do JPA, e faz o trabalho pesado. Ele traduz nossos objetos Java em comandos SQL e conversa diretamente com o banco de dados. Ele é a ponte que liga o nosso mundo de objetos ao mundo de tabelas. Com as ferramentas na cabeça, vamos para o código. E a gente começa pelo coração da aplicação, o modelo. A classe livro é a nossa entidade principal. É a representação dos dados que o nosso sistema vai gerenciar. Tudo gira em torno dela. A primeira anotação que a gente vê, @entity. O que isso quer dizer tecnicamente? Isso é um sinal, um aviso para o JPA e para o Hibernate de que a classe livro não é uma classe qualquer. Ela é um espelho direto de uma tabela no nosso banco de dados. Cada objeto livro que a gente criar vai virar uma linha nessa tabela. Logo abaixo, @table, name igual a livros. Por que isso? Bom, por padrão, o Hibernate pegaria o nome da classe, livro, e usaria como nome da tabela. Mas com essa anotação, a gente assume o controle. Estamos dizendo explicitamente, Hibernate, o nome da tabela no banco de dados é livros, em minúsculo e no plural. Isso ajuda a manter tudo patronizado e organizado. E aqui, olha o Lombok em ação de novo. A anotação @data é um pacotão de utilidade. Na hora de compilar, ela gera para a gente todos os getters, setters e também os métodos toString, equals e hashcode. Com uma única linha, a gente evita dezenas, talvez centenas de linhas de código repetitivo. É um ganho de produtividade absurdo. Para fechar a nossa entidade, duas anotações de construtor. A primeira, @noargumentsConstructor. Cria um construtor vazio, sem argumentos. Esse não é para a gente, é para o Hibernate. Ele precisa desse construtor padrão para conseguir recriar os nossos objetos quando busca os dados do banco. Já a segunda, @allArgumentsConstructor, cria um construtor que recebe todos os campos da classe. Essa sim é pra gente. Fica super fácil criar objetos novos, principalmente em testes. Certo, nosso modelo de dados está definido. Agora, como a gente faz para salvar e buscar esses dados de verdade? É aí que entra a camada de repositório. Pensa nela como a ponte oficial, a interface de acesso que conecta a lógica da aplicação com o banco de dados. A anotação @repository já diz tudo para o Spring. Primeiro, ela marca essa interface como um componente que o Spring precisa gerenciar. E segundo, ela ativa um tradutor de exceções. Se der um problema no banco, o Spring traduz esse erro técnico para uma exceção mais genérica da aplicação. Isso é ótimo, porque desacopla a nossa lógica do banco de dados específico que a gente está usando. E agora a parte que parece mágica. Presta atenção. A gente só declara uma interface,
livro repository, e diz que ele estende JPA repository. Só com isso, a gente ganha, de graça, uma implementação completa com todos os métodos básicos para interagir com o banco. Salvar, buscar por ID, listar todos, deletar. A gente não precisa escrever uma linha de SQL. O Spring Data JPA faz tudo isso nos bastidores, só olhando para a nossa entidade, livro, e para o tipo da chave primária dela, que é long. Ok, a gente já sabe como definir nossos dados e como guardar eles. Agora falta o cérebro da operação, onde a gente coloca as regras de negócio, onde a gente orquestra tudo. É para isso que serve a camada de serviço. Assim como @repository, a anotação @service também identifica a classe livro-service como um componente do Spring. Mas aqui, a diferença é mais semântica, conceitual. A gente está dizendo, ei, essa classe aqui não mexe direto com dados nem com a web. Aqui é onde mora a inteligência, a lógica de negócio da minha privação. Isso ajuda a organizar o projeto. E o Lombok ataca novamente para facilitar a nossa vida. A anotação @required_constructors é a chave para um padrão de projeto muito moderno chamado injeção de dependência via construtor. O que ela faz? Simples. Ela cria um construtor que exige todos os campos da classe que foram declarados como final. Então, vamos entender essa jogada. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, dentro do livro service, a gente declara que precisa de um livro repositório. É uma declaração de necessidade. Segundo, o @required_argumentos_constructor do Lombok vê isso e cria o construtor para a gente. E terceiro, quando o Spring está montando a aplicação, ele percebe que o livro service precisa de um livro repositório para ser construído. Aí ele vai lá, pega a implementação do repositório que ele mesmo criou e injeta, entrega ela de bandeja para o serviço. Simples assim. Enfim, chegamos na camada mais externa, a vitrine da nossa loja, o controller. A lógica está toda pronta, mas agora a gente precisa de um jeito de expor isso para o mundo, para que outras aplicações possam usar. O controller é essa porta de entrada. A anotação @REST_controller é um atalho muito útil. Na prática, ela é a combinação de 2 outras, a @controller, que já diz que essa classe vai lidar com requisições web, e a @responseBody, que instrui o Spring a converter qualquer coisa que os nossos métodos retornarem diretamente para o formato JSON. Isso elimina um trabalho manual gigantesco. A anotação @requestMapping/API livros define o endereço base para essa classe. Pensa nela como um porteiro. Qualquer requisição que chegar na nossa aplicação com o caminho /API livros vai ser direcionada para esse controller. A partir daí, outras anotações, como @getMapping ou @postMapping, vão dizer qual método específico deve atender a chamada. Por último, @cross-origins igual star. Isso aqui é sobre segurança e é super importante. Por padrão, os navegadores têm uma política que bloqueia requisições entre domínios diferentes. Essa anotação é o nosso jeito de dizer para o navegador: relaxa, tá tudo bem, pode deixar qualquer domínio, o star, fazer requisições para essa API. Sem isso, nosso front-end que roda no endereço não conseguiria conversar com a nossa API que roda em outro. E agora, juntando as peças, a gente vê o fluxo completo. A requisição HTTP chega pelo controller. Ele não pensa, ele só delega a tarefa para o service. O service, que é o cérebro, usa o repository para buscar ou salvar os dados, que são representados pelo model. Essa separação de responsabilidades é o segredo de uma arquitetura limpa, testável e fácil de dar manutenção. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente viu quanto o Spring e o Lombok automatizam um trabalho pesado. Se o framework faz tanto por nós, qual se torna o verdadeiro papel de quem arquiteta o software? Onde a gente deve gastar nossa energia e criatividade? Talvez a resposta não esteja mais em escrever código repetitivo, mas sim em desenhar as melhores interações, garantir escalabilidade e, principalmente, modelar o negócio da forma mais inteligente possível.